Pessoal, nós estamos falando da responsabilidade civil objetiva do Estado, né? Aquela responsabilidade pelas ações, pelas condutas positivas do Estado. Mas agora eu quero falar da situação das chamadas excludentes de responsabilidade civil. Eu já adiantei para vocês que a excludente de responsabilidade civil é uma situação que rompe o nexo de causalidade. O que é essa história de romper o nexo de causalidade? É acabar com aquela relação de causa e efeito entre a conduta e o dano. Então, sempre que você ouvir falar de excludente de responsabilidade civil, saiba que a excludente de responsabilidade civil acaba com a relação de causa e efeito, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo terceiro. Isso aqui, a excludente de responsabilidade civil, então, afasta a responsabilidade civil estatal. Só que para que isso aconteça, cabe ao Estado fazer esse tipo de demonstração. Então, o ônus da prova, nesse caso aqui, é da administração pública. Quando eu falo que ele é da administração pública, eu estou me referindo à pessoa jurídica encarregada da prestação da atividade. Então, a gente pode falar que o ônus de provar a situação é da pessoa jurídica. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Houve um acidente de trânsito. Nesse acidente de trânsito, nós tínhamos dois veículos envolvidos. Um veículo de um particular e um veículo da administração pública, né? Sempre que particulares batem no carro, o pessoal sai do carro meio exaltado, um xinga um, o outro xinga o outro. A culpa é sua, não, a culpa é minha. Às vezes o pessoal até faz um acordozinho ali na hora, mas na hora de pagar mesmo, aí já começa a história, já muda. Bem, na verdade, eu estava olhando aqui, a culpa não é minha, a culpa é sua. Quem conta a história nunca quer assumir a responsabilidade. Isso é uma verdade, né? Sempre que você escutar alguém falando, bateram no meu carro, o cara fez isso, aquilo, essa é a história que ele está te contando, mas muito provavelmente essa história não é a verdadeira e isso é uma realidade, tá? Só que o que acontece? Quando acontece um acidente envolvendo um particular e o Estado, a priori a responsabilidade será do Estado. Se o Estado não conseguir provar que a culpa é do outro, o Estado responde. Por quê? Porque a Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado, no sentido de que, a priori, o Estado responde. A priori, a responsabilidade civil é do poder público, da pessoa jurídica. Caso o Estado alegue que a culpa é do outro, caberá ao Estado provar essa situação. Porque ao lesado, ao terceiro que quer a indenização, basta demonstrar o dano, a conduta e o nexo de causalidade. Quem vai ter que tentar romper essa relação é o Estado, demonstrando que ocorreu uma situação de excludente de responsabilidade civil. Perfeito? Ok, são 3 as hipóteses de excludente de responsabilidade civil adotadas pela doutrina. Tem divergência na doutrina em alguns assuntos. Tem autor, por exemplo, que explica que sequer existe excludente. Ele traz umas explicações que inclusive fazem sentido, mas não costumam cair em questão de concurso público. O que cai em questão de concurso público são essas 3 que eu vou colocar aqui para vocês. A primeira situação, ela é denominada de culpa exclusiva. Calma aí que eu vou melhorar isso aqui. É chamada de culpa exclusiva da vítima. Professor, o que é essa história de culpa exclusiva da vítima? Bem, na verdade, a vítima aqui ela está sendo chamada de vítima de forma imprópria, porque ela não é a vítima. Ela é, na verdade, a pessoa que causou o acidente. Por isso que a culpa é exclusiva dela, dessa vítima, né? Então vamos lá. Eu estou no carro da prefeitura, dirigindo o veículo normalmente, na via correta, na velocidade correta. De repente veio um barbeiro e bateu no carro da prefeitura. Os 2 carros bateram, teve aquele prejuízo todo, estragou o carro daqui, estragou o carro de lá. Aí o cara, para a surpresa do Estado, processa o Estado alegando responsabilidade civil do Estado. Ele falou, a prefeitura, o motorista estragou o meu carro. Aí a perícia demonstra que, na verdade, esse cara que estava tentando processar o Estado furou o sinal vermelho e colidiu com o veículo da prefeitura que dirigia da forma correta. Então, na verdade, ele não é vítima, ele é o causador. Lembra que eu falei que tem autor que diz que não tem excludente? É justamente porque o autor contesta essas situações. Ele fala, mas calma aí, se foi ele que causou, ele não é vítima, né? Então isso não é questão de ser excludente ou não, é questão que não há conduta do Estado para que haja responsabilidade civil. Mas enfim, é questão de ponto de vista. Isso cai na prova dessa forma e por isso que nós trabalhamos dessa forma. Então a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade civil do Estado.
Então, quando o particular é quem causou o prejuízo, o Estado naturalmente não teria a sua responsabilidade. Só toma cuidado que o seguinte, existem muitas situações em que as duas partes são culpadas, né? Não tem aquele prejuízo, aquele tipo de acidente que um cara furou o sinal, o outro estava acima do limite de velocidade, etc e tal. Nessas hipóteses, nós temos o que nós chamamos de culpa concorrente. Tem alguns livros que chamam isso aqui de concausas. Concausas é porque você tem mais do que uma causa para aquele evento. Se a culpa for concorrente, ou seja, os dois são culpados, isso não é excludente de responsabilidade civil. Isso aqui nós vamos denominar de atenuante de responsabilidade civil. Então vamos entender isso aqui. O motorista da prefeitura estava acima do limite de velocidade. Num cruzamento ele colidiu com o carro de um terceiro. Se ele estava acima do limite de velocidade, existe aqui uma conduta do Estado inadequada. Então o Estado tem responsabilidade civil, certo? Só que a perícia demonstra que o outro particular, o que sofreu, que foi danificado, também estava acima do limite de velocidade. Portanto, os dois estão errados. Nós temos uma culpa concorrente. O Estado vai ter que arcar com prejuízo? Até vai. No que a gente chama de na medida da sua responsabilidade, na medida da sua culpabilidade, ou seja lá o que a gente for utilizar aqui. Os dois são responsáveis pelo acidente. Então o Estado não vai indenizar o carro dele inteiro, o Estado vai indenizar parte do prejuízo, porque nós vamos abater no nível de responsabilidade do terceiro. Professor, mas quanto que vai ser do Estado, quanto que vai ser do terceiro? Não sei. O processo que vai mostrar para a gente, a perícia, a análise, vai demonstrar o quanto que cada um teve responsabilização, tá? Então aqui a culpa é concorrente, então no caso nós só temos uma atenuante da responsabilidade civil. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, de excludente de responsabilidade civil. O segundo caso, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de caso fortuito e força maior. Pessoal, caso fortuito e força maior tem uma grande divergência, e quando eu digo grande, é talvez o assunto da doutrina, do direito administrativo, com mais divergência que eu já vi, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque caso fortuito e força maior, na verdade, remetem àquilo que nós vamos denominar de eventos imprevisíveis, tá? Tem o livro do José dos Santos Carvalho Filho, ele pega e fala o seguinte, caso fortuito e força maior, de forma genérica, analisando os dois assim em conjunto, são eventos imprevisíveis. O que são eventos imprevisíveis? São eventos alheios à vontade dos envolvidos, das partes, e que não tinha como a gente se preparar para esses eventos, tá? Não tinha como a gente evitar esse tipo de evento, e nós não tínhamos qualquer responsabilidade em relação a isso. E, consequentemente, o prejuízo acabou acontecendo. Exemplo, um terremoto. Cara, um terremoto no Brasil. Imagina que aconteça um terremoto, se o carro está ali estacionado, em determinado canto e tal, acontece um terremoto, aí tem uma árvore ali, dentro de uma praça pública, aquela árvore cai em cima do seu carro. Aí você fala, pô, meu carro está estacionado na praça pública, essa árvore caiu em cima dele. Mas por que a árvore caiu? Por causa do terremoto. Não era uma árvore que já estava ali sob risco, isso aqui, não tinha nada. A árvore estava em plenas condições, tudo certinho, ela só caiu por causa de um terremoto. Pergunto para você, tinha como o Estado imaginar que ia acontecer um terremoto? Não. Tinha como o Estado evitar o terremoto? Não. O Estado vai responder por isso? Também não. É um evento imprevisível. Outra situação, aí alguns anos atrás, nós tivemos uma greve de caminhoneiros, tá? Essa greve de caminhoneiros acabou fazendo com que muitas pessoas tivessem que pagar mais caro algumas coisas, alguns produtos estragaram, algumas obras demoraram mais, tudo isso aconteceu por causa dessa greve. O Estado é responsável por isso? Não, isso é um evento de terceiros, não tem como o Estado evitar. Por mais que ele participe de negociação, etc e tal, ele não tem como impedir isso. Nessas hipóteses, você afasta então a responsabilidade civil do Estado. Veja que nesses eventos imprevisíveis que eu estou citando aqui, eu citei para vocês duas categorias de eventos. O primeiro evento que eu citei
são os eventos da natureza. No caso do terremoto, foi um evento da natureza que causou prejuízo. O segundo caso que eu citei para vocês foi um evento de terceiros. Os caminhoneiros se reuniram e entraram em greve. Evento de terceiros, alheio à vontade das partes. Por que eu digo para vocês que existe muita divergência na doutrina? Porque tem duas divergências aqui. Primeiro, do próprio significado de caso fortuito e força maior. É literal isso. Tem autor que vai falar o seguinte: caso fortuito remete a eventos da natureza que causam prejuízo. Aí você vai num outro autor e vai falar: caso fortuito é um evento de terceiros que causa prejuízo. Aí você pega um outro autor: força maior é um evento da natureza. Aí o outro vai falar: força maior é um evento de terceiros. Resumindo, é uma salada. Não dá para saber exatamente o que quer dizer. Então, o mais seguro é meio que você fazer uma leitura disso aqui como se fosse igual o Sandy Júnior, tá? Sandy e Júnior é inseparável. Eu sei que eles separaram, mas quando a gente vai falar da Sandy Júnior é Sandy e Júnior, né? Tanto que a gente lê meio como se fosse o sobrenome da Sandy, Sandy Júnior. Tá junto, você não separa. Então, caso fortuito e força maior é como se fosse Sandy Júnior. Caso fortuito e força maior é uma coisa só. É um evento imprevisível, tá? Essa é a melhor forma de você classificar isso aqui. E aí, considerando em conjunto, são eventos da natureza ou de terceiros que causam prejuízo e que rompem o nexo de causalidade, consequentemente afastando a responsabilidade civil do Estado. Então essa é a primeira divergência que eu quis mostrar para vocês. Não é pacífico o conceito de cada um desses termos. A segunda divergência eu não diria assim que é aquela divergência forte, sabe? É uma divergência que só uma autora basicamente considera, mas eu já vi cair em prova. Mas aqui é meio que a sacanagem, tá? A Maria de Pietro, ela considera que o caso fortuito não é excludente de responsabilidade civil. Mas sendo bem sincero, sendo dos principais autores, ela é a única que faz isso. Então, se a questão de prova te falar assim, ó, genericamente, caso fortuito e força maior, você considera como excludente de responsabilidade civil. Se, e apenas se, você perceber que a questão meio que está querendo que você vá para uma linha diferente, se você vê que uma alternativa está dizendo uma coisa, a outra está dizendo a outra, e você só consegue chegar ao gabarito se você considerar que o caso fortuito não é, aí você considera que o caso fortuito não é excludente, tá? Mas somente se houver necessidade. Em todas as outras questões, caso fortuito e força maior, ainda mais quando trabalhados em conjunto, são excludentes de responsabilidade civil. Então, não é só decorar, é te ensinar a pensar na hora de resolver a questão de prova. Terceiro caso de excludente de responsabilidade civil. Isso aqui nós chamamos de fato, ou às vezes algumas pessoas vão falar de ato, tanto faz, tá? Fato exclusivo de terceiros. O que é um fato exclusivo de terceiros? Fato exclusivo de terceiros, basicamente o exemplo único mencionado pela doutrina, são aqueles atos de multidões, sabe? Manifestações, por exemplo. Atos de multidões. Exemplo. Acontece determinado dia, uma manifestação. Durante a manifestação, o pessoal começa a se exaltar. E lá no finalzinho da manifestação começa um quebra-quebra. E quebra para lá, quebra para cá, e nisso os arruaceiros manifestantes acabam atingindo a vidraça de uma loja. O dono da loja, resignado, processa o Estado. Tem responsabilidade civil do Estado? Não. Pergunto para vocês por que não. Porque não foi o Estado que danificou o vidro. Foi a multidão. Nesse tipo de situação não existe responsabilidade civil do Estado. Ainda que no meio da multidão ali você não consiga exatamente identificar quem é que fez aquilo, o Estado não responde por esse tipo de situação, tá bom? Então são essas excludentes de responsabilidade civil. Mas deixa eu trazer mais algumas observações para vocês. Já trouxe a primeira observação, que é a situação da culpa concorrente. Agora deixa eu colocar um outro caso, tá? Se a questão de prova te trouxer qualquer desses elementos, eles excluem a responsabilidade civil do Estado. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, eles excluem absolutamente assim a responsabilidade civil do Estado? Não, né? Por quê? Pode acontecer um caso que eu vou chamar aqui de omissão culposa do Estado. O que eu quero dizer com essa situação aqui?
O que acontece? Às vezes, nós temos de fato uma situação de caso fortuito força maior, como por exemplo uma chuva, uma enchente, alguma coisa do tipo. Mas tem casos que o prejuízo não aconteceu só por causa daquilo. Existem situações em que é possível comprovar que o dano era evitável. Ou seja, o Estado poderia ter feito alguma coisa para evitar aquele prejuízo. Quer dizer então que se o dano era evitável, mas ele não foi evitado, houve uma omissão do Estado, hipótese em que o Estado responde não pela enchente, não pelo ato da multidão, mas o Estado responde pela sua omissão. Deixa eu contextualizar aqui para vocês, tá? Aconteceu uma forte chuva em determinada região. Essa forte chuva acabou gerando uma enchente, não bem uma enchente, mas assim, choveu forte, deu aquela enxurrada. Essa enxurrada acabou entrando na casa, água na casa de determinada pessoa, essa pessoa lá estragou móveis, televisão e etc e tal. O Estado responde por isso? Não, o Estado não responde por isso. Veja só, você foi lá, deu uma chuva, melhor dizendo, a chuva forte entrou água na sua casa, e como entrou água na sua casa, você teve um prejuízo. O Estado não é responsável por isso, o Estado não tem como evitar a chuva. Então, nós estamos diante de uma situação de caso fortuito de força maior, o que afasta a responsabilidade civil do Estado. Porém, o morador pega e alega o seguinte, olha, essa chuva não foi uma chuva forte. Sempre teve chuva, às vezes muito mais forte do que essa daqui, e a minha casa nunca foi inundada. Eu estou morando aqui há 20 anos e isso nunca aconteceu, mas agora tem uma diferença. Faz mais de 2 anos que o Estado não faz as manutenções dos bueiros aqui da região. Eles fizeram até lá um monte de obra, etc e tal, encheram de terra, disso, daquilo, e não fizeram a limpeza dos bueiros. Na verdade, a água só entrou na minha casa por falta de manutenção dos bueiros e não por causa da chuva. Veja, o Estado não vai responder pela chuva. A chuva é uma situação que o Estado não tem que evitar. O Estado vai responder pela sua omissão culposa, pela sua omissão e não ter realizado a manutenção, que seria de sua responsabilidade, dos bueiros daquela rodovia, daquela localidade. Consequentemente, nós estamos diante de uma hipótese em que o Estado poderá ter uma responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade subjetiva, que é a responsabilidade por omissão do Estado. Então, veja só, isso aqui é excludente de responsabilidade civil. Eventualmente, o Estado pode responder de forma subjetiva pela sua omissão. Vamos voltar agora para o caso do ato de multidão. Teve uma manifestação. O pessoal divulgou a manifestação nas redes sociais, né? Vamos lá, vamos fazer uma manifestação, vamos baixar o preço da gasolina, vamos baixar o preço do transporte, vamos não sei o que lá, vamos isso, vamos aquilo. Manifestação legítima. Mas o pessoal começou a divulgar nas redes sociais e aí começou a aparecer um grupo lá, é isso aí, e nós vamos quebrar tudo e tal, não sei o que lá. No dia da manifestação, em virtude dessa tendência agressiva, as pessoas de bem não compareceram. Quem compareceu foram só os arruaceiros mesmo, né? Aquele pessoal que diz que vai manifestar, mas vai lá é pra sacanagem. Apareceu ali meia dúzia de gato pingado para a manifestação. Tinha policiamento no local. Tinha meia dúzia de gato pingado na manifestação e tinha um pelotão inteiro de policiamento ali no local. Os policiais ficam de braços cruzados, vendo os meliantes quebrando tudo. O Estado responde nesse caso? Responde. Mas responde pelo quê? Pela sua omissão. Porque o dano nesse caso era evitável. Não estou falando daquelas manifestações lá de 2013, que tinha lá 100 mil, 500 mil na rua, que daí o Estado não tem como evitar. Agora que meia dúzia de gato pingado, tinha mais policial do que os manifestantes, o Estado tinha como fazer. Deixa eu inverter a lógica. Tem um assalto, tem 2 policiais. Quando eles se deparam com os bandidos estavam fortemente armados, era .30, fuzil, não sei o que lá, não sei o que lá. Os 2 policiais perceberam que eles não tinham a menor chance de intervir naquele assalto
e deixar a coisa acontecer. O Estado responde? Naturalmente não. Sabe por que não? Porque o dano não era evitável. Pelo contrário, se os dois policiais tivessem tentado intervir naquela situação, provavelmente o dano teria sido ainda pior. Porque daí na troca de tiros muitas pessoas poderiam morrer. Cada situação é uma situação. Dois policiais para uma quadrilha inteira fortemente armada, talvez seja melhor o policial de fato não fazer nada. Então, se o dano era evitável, o Estado responde. Se o dano não era evitável, naturalmente o Estado não vai responder por um ato de terceiros, tá bom? Isso que eu queria trazer para vocês, então vamos trazer aqui algumas questões. Questão de prova. A culpa recíproca da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Eita, de novo, olha nós aí. Se a culpa é recíproca, quando ela é recíproca você não tem excludente. Quando a culpa é recíproca, ela é apenas uma atenuante da responsabilidade civil do Estado. Logo, esse quesito aqui está errado. Perfeito, show de bola, vamos para a próxima. Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base no risco administrativo, vamos analisando essa questão, ela é muito longa, vamos analisando por trechos, tá? Olha só. Responsabilidade objetiva, verdade. Teoria do risco administrativo, também verdade. Aí continua. A mera ocorrência de ato lesivo pelo poder público à vítima gera o dever de indenizar pelo dano pessoal e ou patrimonial sofrido. Olha só. A mera ocorrência de ato causado pelo poder público à vítima. Então, eu tenho um ato, uma conduta, um prejuízo causado a um terceiro. Então, esse ato causou. Então, eu tenho o ato, o prejuízo que ele sofreu e o nexo de causalidade, porque foi esse ato que causou o prejuízo à vítima. Perfeito. Então, eu tenho todos os elementos. Eu tenho a responsabilidade pessoal, né, o dano moral aqui, ou patrimonial sofrido. Então, eu tenho todos os requisitos até agora. Tudo certo. Independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais. Preciso demonstrar que houve culpa? Não, né? A culpa aqui no sentido amplo da expressão. Não preciso, porque a responsabilidade é objetiva. Ou da demonstração da falta do serviço. Perfeito, porque para demonstrar a falta do serviço é somente se fosse uma omissão culposa. Mas, a priori, a responsabilidade civil é do tipo objetivo. Então, por isso, eu também não preciso demonstrar essa falta do serviço. Então, até aqui, tudo certo. Não obstante, em caso fortuito ou força maior, a responsabilidade do Estado pode ser mitigada ou afastada. Caso fortuito ou força maior é o quê? É uma excludente de responsabilidade civil. Se é excludente de responsabilidade civil, de fato, afasta essa responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, nós temos uma excludente. A questão só colocou essa mitigada que você pode se questionar. Professor, poderia ser mitigada? Mitigada vem da ideia de atenuar. Sim, em algumas hipóteses isso acontece. Quando você tem concausas, né, mais do que uma causa, você atenua a responsabilidade civil do Estado. Então, genericamente, caso fortuito e força maior, você coloca ele na excludente. Mas óbvio que se houver mais do que uma causa, ele pode ser uma atenuante. Né? Seria mais ou menos esse o contexto que a questão está trazendo. Logo, esse item está certo. Essa questão aqui eu falo para você deixar um asterisco nela, porque ela é aquela questão de revisão, sabe? Questão muito bem elaborada e que serve para no futuro você usar como revisão para conseguir ter um melhor estudo desse assunto. Vamos ao próximo tópico. O Estado responde civilmente por danos decorrentes de atos praticados por seus agentes, mesmo que eles tenham agido sob excludente de ilicitude penal. Opa, calma aí, professor, que história é essa de mesmo que eles tenham agido sob excludente de ilicitude penal? É importante você ter anotado aí que excludente estou trazendo aqui excludente, deixa eu copiar isso aqui, copio, vou colocar para cá e vamos lá. Excludente de responsabilidade civil são situações que afastam a responsabilidade civil do Estado, ou seja, afasta o dever do Estado de indenizar o prejuízo causado a terceiros, tá? Isso é excludente de responsabilidade civil. Excludente de responsabilidade civil é diferente de excludente de ilicitude penal. Qual que é a diferença? A excludente de ilicitude penal,
ela opera lá sobre a situação do crime, né? Você tem a teoria do crime, você vai saber o que é um crime. Quando você fala de excludente de ilicitude penal, quer dizer que essa conduta não será considerada crime. Então vamos lá. O policial realizar um disparo com arma de fogo e acabar danificando um carro de terceiros. Esse disparo de arma de fogo, se uma pessoa qualquer pegar um carro e atirar num carro, isso vai ser crime, certo? Será crime. Quando o policial faz esse disparo para salvar alguma pessoa, o policial estará agindo, por exemplo, na legítima defesa em nome de terceiros. Então, eu estou excluindo a ilicitude penal. Isso não será um crime. O policial não vai responder penalmente por essa conduta se está amparado por um excludente de ilicitude. Porém, se um terceiro, que não tem nada a ver com o caso, teve seu carro danificado, o Estado repara esse prejuízo. O Estado vai ter que indenizar. Ou seja, eu tenho responsabilidade civil do Estado, mas eu não tenho ilicitude penal. Professor, o policial vai ter que pagar o carro? Não, se ele agiu da forma correta, se ele não agiu com dolo ou culpa, ele não indeniza, mas o Estado indeniza, porque o Estado responde objetivamente. Então uma coisa não se confunde com a outra, excludente de ilicitude penal, ele fala assim, ó, o Estado responde civilmente por danos decorrentes de atos praticados por seus agentes, mesmo que eles tenham agido sob excludente de ilicitude penal. Correto, porque uma coisa não se confunde com a outra. Esse item aqui está amparado na jurisprudência em tese do STJ, inclusive o STJ trabalha bastante isso aqui, e por isso que essa questão está corretíssima. Próximo tópico. A exploração e operação de determinado aeroporto foi transferida pelo governo federal para um consórcio de empresas pelo prazo de 20 anos. Em determinado dia, durante a vigência da execução desse serviço público pelo consórcio, uma passageira sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto, a qual se encontrava em manutenção devidamente sinalizada. A passageira, por estar enviando mensagens de aparelho celular, não observou a sinalização relativa à manutenção da esteira. A respeito dessa situação e de aspectos legais e doutrinários dela relacionados, julgue o item subsequente. Resumindo, a mulher estava lá, tirando a sua selfie, aí ela olhou assim, não, nesse ângulo não ficou bom, aí ela fez assim, não, nesse ângulo não ficou bom, assim, nesse ângulo não ficou bom, e caiu e se quebrou toda, né? Aí realmente o ângulo não ficou bom, porque daí o ângulo ficou no chão, aí ela tirou a foto no chão, eu caí! Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, o caso estava sinalizado, estava tudo marcado, mas esse povo, né, que às vezes dá uma raiva, que fica olhando para o celular e não olha para frente, acabou passando reto num determinado lugar que ela não deveria ter passado e deu ruim. Aí eu pergunto, essa mulher vai ter direito a uma indenização? Óbvio que não, né? A culpa é dela e não da concessionária. É óbvio que nós estamos partindo da ideia de que estava tudo sinalizado, tudo demarcado. Sabe, tipo assim, tinha uma placa, cuidado, aí tinha outra placa, não avance, aí mais uma placa, pelo amor de Deus, olha para frente e não avance. E ainda assim ela avançou e se quebrou toda. Aí a responsabilidade, obviamente, que não será da concessionária. E olha o que a questão ainda trouxe para a gente. Caso se comprove, lembrando que o ônus da prova é da concessionária, que o acidente decorreu de culpa exclusiva da passageira, culpa exclusiva da suposta vítima passageira, o consórcio de empresas não responderá civilmente pelo acidente. Sim, porque nós estamos diante de uma excludente de responsabilidade civil. Portanto, o quesito está corretíssimo, tá? Essa questão aqui eu trouxe para vocês, essa questão é extremamente mal formulada, inclusive, ela vai ter uma consequência por essa formulação ruim, né? Mas é só para mostrar para vocês como isso aqui pode acabar acontecendo em prova. Então, olha só. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é afastada quando? Vamos analisar a situação. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é afastada quando? Item 1. Ausente o dolo ou ausente a culpa? Não. Isso aqui afasta a responsabilidade civil do Estado? Não. Por que não afasta? Porque a responsabilidade civil do Estado independe de dolo ou culpa. Então, mesmo que não tenha dolo, mesmo que não tenha culpa, isso não afasta a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade do Estado é objetiva. Então, aqui não tem problema. Vamos pular a letra C e a letra D e vamos para a letra E. Presente culpa concorrente. Se a culpa é concorrente, você está diante de uma situação que é atenuante. Eu afasto a responsabilidade civil do Estado? Não. Aqui é atenuante, tá?
Então eu não afasto a responsabilidade civil do Estado. Então também não é esse daqui. Sobra a letra C e a letra D. Aí você pega e se depara com o seguinte. Caso fortuito é excludente? É excludente. Força maior é excludente? Também é excludente. Ou seja, eu tenho duas alternativas corretas. Aí você vai pensar e vai lembrar. Opa, mas calma aí. Eu lembro que o professor comentou em aula que há hipóteses, há autores que consideram que o caso fortuito não é. Aí veja, você está numa prova, você sabe que as duas estão certas, mas você tem que escolher uma. Você vai escolher aquela que para basicamente todos os autores está certa, ou você vai escolher aquela que você sabe que tem um autor que diz que não está certa. Óbvio que você vai escolher aquela que é mais confortável. Qual que você marcaria aqui? Você marcaria naturalmente a força maior. É essa daqui que você vai marcar. Porque quando aconteceu essa prova, teve um monte de aluno que falou para mim, professor, mas eu marquei caso fortuito. Eu perguntei para ele, tá, vem cá. Você tinha duas opções. Qual das duas que você tinha melhores condições de defender? A letra D. Então por que você marcou C, meu amigo? Aí ele, pô, professor, na hora da prova eu não me toquei. Beleza. Mas está tudo perdido aqui? Não, tá? O que aconteceu nessa questão aqui é que a banca acabou agindo por prudência e anulou a questão. Então essa questão aqui foi anulada. Mas para você não ter que sofrer com recurso, etc e tal, se você se depara com uma questão dessa, você marca a letra D naturalmente, tá? Para você não sofrer. Mas a banca acabou anulando a questão como deveria fazê-lo. Essa questão é aquela questão que você usa como referência para o dia a dia? Não. Mas você usa para saber a estratégia que você vai adotar na sua questão de concurso público. Tá? Então, consequentemente, a questão foi anulada e dessa forma a gente acabou também esse bloco sobre as excludentes de responsabilidade civil. Até breve.